Fala, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de arquivologia? Nós estamos aqui na teoria das três idades ou ciclo de vida, né? Na aula passada, apresentei a teoria das três idades para vocês. Como é que funciona cada uma delas, cada uma das três idades, as movimentações, lembra, transferência e recolhimento, principalmente, tá? Tem a destinação final, e aí a gente vai fechar com a lógica da gestão documental, né? Deixa eu voltar aqui na lógica da gestão documental. Quando a gente fala de gestão documental, são as três fases: produção, utilização e destinação. Produção é a fase prévia, antes do documento ser gerado, de fato, né? Quando você monta esse documento. A utilização é a vida útil dele, ou seja, é o valor administrativo. Tá? A gente já viu o valor administrativo, você já sabe o que é isso. Então, enquanto ele tiver valor administrativo, ele está na utilização. Quando ele já cumpriu a sua função, ou seja, perdeu o valor administrativo, a gente vai para a destinação final. E a destinação final podem ser duas, lembra? Pode ser o recolhimento para a guarda permanente ou pode ser a eliminação ou descarte. Então tá aí a gestão documental com o PUD, produção, utilização e destinação, que tem tudo a ver aqui com a teoria de valoração dos documentos, né? Valor administrativo ou primário, valor histórico ou secundário, e representado aqui pela teoria das três idades. Tá? Bom, comentei com vocês também que a teoria das três idades ela funciona desse modo, a legislação traz essas categorias. Mas o que eu faço em cada uma das idades? Né? Quais são as atividades? Pois bem, o arquivo corrente ou primeira idade é onde você de fato utiliza muito documento. Então, protocolo, expedição, arquivamento, né? Você usa o documento para a finalidade a qual ele foi gerado. Ali você tem um uso bastante grande desse documento. O arquivo intermediário ou segunda idade, a lógica é a mesma de funcionamento, só que reduzindo um pouco a frequência de uso. Você usou muito, agora você vai usar pouco. Quando a gente chega na terceira idade, na guarda permanente, o documento ganha um segundo valor, um valor histórico ou probatório. Agora, eu vou fazer o possível para esse documento ficar organizado e à disposição da organização durante o máximo de tempo possível. Por isso, arranjo, descrição, publicação. A parte da conservação é muito forte aqui também no arquivo permanente, tá? Então, uma pergunta que aparece às vezes é quanto à atividade. Uma segunda pergunta é quanto à localização. Isso a gente já falou na aula passada, né? O arquivo corrente, como a gente utiliza muito, ele fica próximo de quem utiliza, próximo dos órgãos produtores, próximo de quem precisa acessar esse documento. O arquivo intermediário baixou a frequência de uso, já não deixa tão próximo, guarda num local menos nobre, né? Guarda num local um pouco mais distante. E o arquivo permanente está nos centros culturais, ou deveria estar, né? A ideia do arquivo permanente é de contar a história, contar o que aconteceu de fato naquela organização, naquele cenário, naquele momento, né? Então, aqui é a localização dos documentos. Nessa ideia de localização, existe uma categorização, que às vezes aparece, de arquivo central e arquivo setorial. Quando a gente fala de arquivo central, seria o quê? Todos os documentos no mesmo local, tá? Então, se você tiver uma mesma unidade, né? Tá todo mundo trabalha. Uma pequena empresa é comum de acontecer isso, uma pequena organização. Você tem um único local de guarda de documentos. Aí é um documento, é um arquivo central. Um arquivo central, um arquivo geral, como queiram chamar. Ali ele vai ter o arquivo corrente, ali ele vai ter o arquivo intermediário, ali ele vai ter o arquivo permanente. Agora, quando você trabalha numa lógica de filiais, né? Eu tenho empresas em vários locais do país, ou mesmo em vários locais de um estado, você já não consegue mais ter todos os documentos concentrados. Você vai ter ele disperso. No máximo que você consegue concentrar nesse caso são os arquivos permanentes. Então, como é que vai funcionar? Eu vou utilizar o arquivo corrente como sendo setorial. Setorial que ele está disperso, tá? Ou seja, se aparecer a palavra setorial, ela está relacionada a arquivos correntes. O arquivo central ou geral são todos. Arquivo corrente, intermediário e permanente dentro das organizações, tá bom? Quanto aos valores documentais, essa é a relação. No arquivo corrente e intermediário, o valor primário. Só que a frequência de uso muda. Né? O arquivo permanente, o valor secundário. A frequência de uso é baixíssima nesse caso. Tá? E onde é que eu guardo? Próximo do escritório ou distante. Tá? Agora, estou falando de guardar, né? Onde que eu guardo? Mas uma outra pergunta que pode aparecer, por quanto tempo eu vou guardar? Nessa lógica de por quanto tempo eu vou guardar, depende muito de tudo. Por exemplo,
Você utiliza muita informação? Fica no corrente. Não, utiliza pouco. Vai para o intermediário. Tem alguma lei, algum decreto, alguma normativa que fala sobre o prazo desse documento? Por exemplo, pagamento de conta de luz você tem que guardar durante 5 anos, tá? Passou dos 5 anos, joga fora, é lixo. Não precisa mais, né? Se a companhia de luz aqui em Santa Catarina, Celeste, bater lá na minha porta. Silmar, estás devendo a conta de luz de abril de 2015. Não tô, não. Eu paguei. Tchau. Paguei. Paguei. E pronto. Não tenho o que fazer. Agora, se eles baterem na minha porta. Silmar, a conta de luz de abril de 2024 não está paga. Bom, peraí. Deixa eu ver que eu tenho que comprovar que eu paguei essa maba, né? Então, existe essa possibilidade, ok? Que mais? Outros documentos com a mesma fonte, com a mesma informação. Quando a gente tem versões diferentes de um documento, não precisa guardar as anteriores. Não há necessidade. Antigamente, né? Antigamente, quando você tinha conta de cartão de crédito impressa, chegava impressa no envelopinho todo mês, fatura do cartão. Constava no início da fatura. Todos os débitos estão nesta fatura. Por quê? Porque se você não pagou, ou se você pagou só parcial a do mês passado, já vai estar aqui com juros corrigido para você pagar. Então, quer dizer, você guardava só aquela última fatura, não precisava guardar as outras. Assim acontecia na conta de luz. A conta de luz, a Celesc, aqui em Santa Catarina, mandava ao final do ano um documento. Ó, Silmar, todas as últimas 12 faturas estão pagas. Então, quer dizer, eu não vou guardar as 12 faturas, eu guardo só aquele documento. Né? Então, se existe esse documento com uma informação melhor, guarda só o último. Tem ainda documentos que você vai guardar em função de práticas administrativas. Tá? Então, quer dizer, eu estou trazendo aqui exemplos que vão categorizar esse prazo de guarda e diferenciá-los de organização para organização. Um mesmo documento vai ter um ciclo de vida diferente de uma organização para outra. Se vocês pegarem a Polícia Militar de Santa Catarina e comparar com a Polícia Militar de São Paulo, o mesmo documento vai ter um ciclo de vida diferente. Isso é normal, tranquilo. Show de Justin Bieber, você e seu amigo fizeram o que com o ingresso? O teu tá aí no quadro, e do amigo? Jogou no lixo, tava nem aí. Então depende de muitos fatores organizacionais. Esses fatores, né, eles devem ser estudados. Seria ideal, uma comissão para trabalhar isso, categorizar isso e resolver essa lógica de prazos na chamada tabela de temporalidade. A tabela de temporalidade é um instrumento da etapa de avaliação de documentos. Ao final das aulas, lá quando a gente fala de protocolo, eu vou falar sobre avaliação. Nas funções, a gente vai falar sobre avaliação, classificação também. Mas a avaliação é verificar o valor, tá? Já adiantando. Então, a tabela de temporalidade é resultante da etapa de avaliação. Ela determina para a gente os prazos de guarda dos documentos, quer dizer, quanto tempo fica no corrente, quanto tempo fica no intermediário, e ela fala para a gente qual é a destinação final. Então, pelo menos essas 3 informações precisa ter. Essa tabela de temporalidade, ela deve ser feita, ou deveria ser feita, por uma comissão especializada. Eu tenho que ter ali arquivista e eu tenho que ter pessoas responsáveis por aquela documentação. Mas depois de pronta, ela tem que ser simples a ponto de qualquer ignorante conseguir usá-la, tá? Então a gente vai precisar ter pelo menos essas informações aqui, ó. Preciso de um código para registrar o documento no sistema. Eu preciso ter um assunto no documento. Eu preciso ter quanto tempo fica na corrente. Porque lembra, todo documento nasce no corrente, surge no corrente, então todo documento passa pelo arquivo corrente. Quanto tempo fica ali? Caso ele vá, quanto tempo fica no intermediário? Eu falo caso ele vá porque não necessariamente ele vai para o arquivo intermediário. Mas se for, quanto tempo fica? E a destinação final? A destinação final vai ser o quê? Eliminar o documento? Ou vai ser fazer o recolhimento? Recolhimento para guarda permanente, né? Vejam que eu não tenho quanto tempo o documento fica no arquivo permanente. Por quê? Porque se entrar, ele vai ficar para sempre lá, tá? Como eu disse, esse é o mínimo de uma tabela de temporalidade. Eu posso ter mais informações. Eu posso colocar um subassunto. Ali eu tenho requisição de material, eu posso ter requisição de material de escritório, requisição de material de limpeza, requisição de material de higiene, enfim, eu posso botar subassuntos. Eu posso botar previsão de microfilmar o documento ou de digitalizar o documento. Quer dizer, eu posso ter mais informações. Eu só não posso ter menos. Então, é o mínimo de informação que deve constar
São essas informações da tabela de temporalidade, beleza? Um ponto importante aqui da tabela de temporalidade, se vocês observarem, o prazo que está tratando os documentos, ele é anual. Isso é meio que um padrão, tá? Um padrão. E eu já vi questão da CES Gran Rio, eu já vi questões, né? Mais de uma até, da CES Gran Rio, eu já vi questões da Sebrasp também perguntando sobre isso. FCC também já cobrou. Como é que você mede os anos por uma tabela de temporalidade? Mede os anos, não. Como é que você mede o prazo, né? Que unidade de medida é utilizada no prazo? E essa unidade de medida ela é sempre anual, tá? Agora, nós estamos falando de arquivologia. Nós estamos falando de documentos de arquivo. Nós estamos falando de arquivo, documentos de arquivo. Lá na primeira aula, eu trabalhei com vocês a noção de conjuntos. Olha, existe um conjunto chamado documentos. O que é um documento? Uma informação registrada no suporte. Desses documentos, a gente tem os documentos de biblioteca, com a função cultural, temos documentos de museu, nós temos documentos de arquivo, tem vários outros documentos também. E aí a gente foi na linha da arquivologia. Pois bem, é importante falar agora, nesse momento, sobre a questão do prazo de guarda, que quando a gente vai para aquele conjunto maior de documentos, pegando tudo, eu tenho uma classificação um pouquinho diferente, que é de guarda de documentos. Só que aqui não é mais arquivologia, tá, gente? É guarda de documentos. Quando a gente fala de guarda de documentos, eu posso tratar de guarda eventual, guarda temporária ou guarda permanente. A guarda eventual é algo que é de outro, é de terceiro. Você está andando na rua e você recebe um folder, um panfleto. Você pega aquele panfleto, você fica com pena da pessoa que está distribuindo, né? Não, vou ajudar a acabar mais rápido a distribuição dela. Aí, eventualmente, você guarda, você pega. E você guarda até onde? Até chegar na lixeira de reciclagem? Normalmente a gente faz isso, né? Então é uma guarda eventual. É assim que a gente categoriza os documentos de guarda eventual. São documentos que não estão relacionados com a atividade finalística da organização e que não tem muita relação com o trabalho. Não se eventualmente guarda. É isso. A guarda temporária são documentos que... Aqui já pode entrar documento de arquivo, tá? Mas são documentos com repetição da informação, são documentos que eu já tenho um outro melhor. Então, por isso, você guardou temporariamente o primeiro, tá? Você guardou temporariamente o primeiro. Essa é a guarda temporária. E a gente tem a guarda permanente. A guarda permanente, e aí eu vou ler aqui para deixar bem claro, tá? Documentos de valor probatório relativo a direitos de pessoas físicas ou jurídicas. Aqui são os nossos documentos de arquivo. Só toma cuidado, por quê? O fato de ter guarda permanente não significa arquivo permanente. Na guarda permanente, a gente pega todos esses arquivos ali. Todos. Ok? Todos os arquivos na guarda permanente. Tá? Documento permanente, arquivo permanente, aliás, arquivo permanente é o arquivo com valor secundário. Guarda permanente é guarda documental, o conjunto maior. Legal? Então só toma cuidado quanto a isso. Mas a guarda permanente a gente pode entender sim que ela está tratando dos documentos de arquivo de modo geral. Mas não é arquivo permanente só. É arquivo corrente, arquivo intermediário e também arquivo permanente. Tá? Então, quando a gente fala de prazo de guarda, a tabela de temporalidade vai nos representar, vai trazer essa informação para a gente muito bem. Mas também tem a lógica da guarda documental, que você tem que ficar com os dois pés atrás, tá? Porque nem sempre vai ficar muito claro isso, ok? Aqui uma questão de trabalhar, de usar os documentos, arquivo corrente, arquivo intermediário, arquivo permanente, mais perto, mais longe, vai para o arquivo permanente. Mas e como é que a gente guarda de fato? Onde é que eu vou guardar esse documento? Na estante? Como é que eu faço isso? Aí a gente tem que entrar em alguns outros conceitos, que é o conceito de ordenação, por exemplo. No conceito de ordenação, que é a disposição, né, a ordem dos documentos, qual ordem os documentos vão utilizar. E essa ordenação a gente pode falar tanto da ordenação no corrente, a ordenação no intermediário, a ordenação no permanente. Cada organização tem que definir o seu critério de ordenação, o seu modo de ordenar. Vai ser um modo cronológico? Vai ser um método alfabético, geográfico, enfim. Uma série de métodos nós temos ali. E esses métodos que a gente vai ver daqui a pouco, eles são divididos em sistema direto e sistema indireto. Tá? O sistema direto é aquele sistema onde eu vou direto no arquivo.
eu consigo acessar esse documento de arquivo direto nele. Então eu pego ali um documento por ordem alfabética, por exemplo. Se eu precisar do contrato dos nossos alunos, eu preciso do Antenor da Silva Tavares. Se está por ordem alfabética, eu vou lá, procuro, tal, achei aqui, sistema direto. Fui direto nele. O sistema o sistema indireto é quando eu preciso de um índice, né? Digamos que os nossos contratos estejam organizados pelo código de matrícula, por exemplo, ou por CPF. Pô, eu preciso do contrato do Antenor, mas eu não sei o CPF dele, eu não sei qual é a matrícula dele. Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no sistema, vou buscar esse número, eu vou acessar. Vocês lembram do sistema de uma biblioteca? A biblioteca faz isso, né? A gente entra lá, precisa de um livro, eu coloco o título, eu coloco o nome do autor, e ele me remete um código, e eu vou procurar na estante através desse código. É um sistema indireto, tá? Então, na arquivologia, nós temos alguns sistemas de ordenação, de colocar os arquivos em ordem. Temos sistemas que são direto e temos sistemas que são indireto. Tem alguns outros, né? Mas como essa nossa aula aqui, ela está na lógica de noções básicas de arquivologia, e aí quando sair o teu edital, ali a gente vai aprofundar de acordo com o que ele estiver pedindo, nós vamos trabalhar hoje com estes 5 modelos, que são 5 modelos mais comuns de utilizar. Ordenação alfabética, que leva em conta as letras do alfabeto, só que aí, se a gente falar de nome de pessoa, tem bastante detalhe para ver aqui, tá? Mas é a letra do alfabeto, é isso que usa. Cronológica é o tempo, do mais antigo para o mais recente para o mais antigo. Geográfica é a distribuição geoterritorial, estados, países, municípios. Temática ou ideográfica é por assunto. E numérica são números. Né? Eu posso misturar ainda alfanumérico, letras e números. Né? Então a gente tem essas 5 ordenações que são mais simples. Aqui, direto, sem sombra de dúvida, a alfabética, ele é um método direto, ok? Dependendo de como for trabalhar, a geográfica também pode entrar no método direto, ok? A cronológica, dificilmente, numérica, dificilmente, temática também muito difícil de ver. Agora, a alfabética ela é sempre direto, a geográfica, boa parte das vezes, ele é direto também, tá? Os demais, eles entram na categoria de indireto, beleza? Vamos olhar cada um deles? Começar por regras alfabéticas. No regramento alfabético, de modo geral, se a gente for ordenar documentos com nomes aleatórios, a gente vai pela ordem alfabética, certo? Agora, se a gente estiver falando de documentos que têm o nome das pessoas, como é que eu faço essa ordenação? Se você já espiou ali, você já viu, né, o último sobrenome. Mas é importante você entender por que é o último sobrenome. Lembra que eu comentei lá na primeira e segunda aula, eu devo ter comentado, que a arquivologia ela é bastante retrógrada, bastante atrasada? Pois bem, as regras de alfabetização elas foram criadas, elas foram moldadas em uma época, nós vivíamos numa sociedade extremamente paternalista. Tá? Numa sociedade paternalista, vem cá, me responde aqui, numa sociedade paternalista, qual é a figura mais importante? Isso, a figura do pai. É a figura do pai. Então, quando a gente vai olhar para uma pessoa, olhar para um indivíduo, a gente vai querer saber dele quem é o pai. E no nome, a gente vai pegar o quê? O que veio do pai. Por isso, o último sobrenome vai à frente. Tá? Regra geral. Obviamente, a gente não vai pedir a carteira de identidade da pessoa. Já ouvi em sala de aula, né? Tá, professor, mas e se o pai for desconhecido, só tiver o registro da mãe? A gente não vai pedir a carteira de identidade, tá? Fica tranquilo. A gente vai fazer o quê? A regra. Aplicar a regra. Então, e aí independente de você gostar ou não, não vai militar aqui, tá? Não, eu não gosto disso, eu vou botar o sobrenome da mãe, depois erra a questão. Não vai fazer isso. Entenda por quê e ganha pontinho. Vem comigo, tá? Então, a função aqui nesse caso, o modo de ordenar, ele vai partir desse pressuposto. Sobrenome do pai. Sobrenome do pai está no final, então é ele que vai para frente. Portanto, aqui, ó, Jaime Pereira dos Santos, Rômulo da Silva, Carlos Marcondes, você joga o último sobrenome para frente e resolve. Marcondes vem antes de Santos, que vem antes de Silva. E aí, ordena, tá? Só que aí a gente vai ter as exceções e exceções e exceções, os casos específicos, né?
Quando, por exemplo, nós tivermos os sobrenomes iguais, como é que a gente faz nesse caso aqui? Então, todo mundo aqui é Marcondes. Joga o Marcondes para frente e vai até o diferenciador. Então, que é o prenome, que é o primeiro nome. Então, Marcondes são os três, mas aí Carlos vem antes de José, que vem antes de Manuel, tá? Então, você vai até achar um elemento diferenciador. Tem alguns casos, tem 3 casos, na verdade, onde eu considero o sobrenome composto. O primeiro deles é um substantivo adjetivado, e aí eu tenho 2 exemplos ali. O Castelo, substantivo, o Branco, adjetivo. Castelo Branco. Ainda, um Monte Verde, Monte substantivo, o Verde é o adjetivo. Quando entra nessa regra, substantivo com adjetivo, a gente considera sobrenome composto, beleza? Ah, Silmar, mas regra. Eu conheço pessoas que têm o sobrenome só Castelo. Eu conheço pessoas que têm o sobrenome só Branco. Se porventura o Castelo veio da mãe, o Branco veio do pai, não importa, a gente não vai pedir o documento de identidade. O que a gente vai fazer? A regra. Substantivo, adjetivado. Os 2 vão à frente, ok? Monte Verde, cavalo baio, e por aí vai. Substantivo, adjetivado, os 2 vão à frente. Segunda regra, com hífen. Aí ficou mais fácil, né? Vila Lobos. Então a gente joga os 2 para frente, Castelo Branco, vírgula Camilo, Monte Verde, Paulo e Vila Lobos, Heitor, ok? O terceiro caso, também é bem tranquilo, é quando a gente tem santo, santa ou são. Né? Quando a gente utiliza esse termo, né? Esse adjetivo, talvez. Bom, joga para frente. Santa Rita, Santo Cristo e São Paulo. Beleza? Você não vai pegar só Rita, Cristo ou Paulo, não. Você usa o termo completo, tá bom? Quando eu tenho abreviações, como é que funciona? As abreviações, elas vão usar a mesma regra de nomes menores. Por exemplo, Bia, Beatriz. Entre Bia e Beatriz, Bia tem precedência, né? Precede, vem primeiro. Isso é lá do primário, né? Eu sei que você lembra. Pois bem, o J vai vir antes de Jonas e vai vir antes de José. Quer dizer, os 3 são sobrenome Vieira. Então joga Vieira e aí você ordena. J vem antes de Jonas, que vem antes de José. Então o J, por ser menor, precede, tá bom? Até porque eu não sei se aquele J ali, ele é Juarez ou ele é Jaime. Ok? Então ele vai preceder os demais. Jonas, o N vem antes de José, do S de José. Tá bem? Quando eu tenho, aqui no Brasil, os sobrenomes que têm preposições, artigos, reza o Código Civil que eles devem ser minúsculos. Sendo minúsculo, você não vai jogar para frente para começar o nome com um termo minúsculo. Então o que acontece? Pedro de Almeida, o Almeida vem para frente. Ricardo de Andrade, Andrade, vírgula, Ricardo de, certo? Então a gente faz essa movimentação, deixando a preposição, deixando o artigo minúsculo, conforme a regra brasileira, a gente deixa no final, tá? Quando nós temos grau de parentesco, o grau de parentesco, primeiro ponto, nós estamos falando de regra de alfabetização, nomes e sobrenomes, grau de parentesco não é sobrenome. Isso tem que ficar bem claro. Segundo ponto, por exemplo, se a gente pegar ali, ó, Antônio Almeida Filho. Eu não posso simplesmente pegar o filho e jogar para frente. Por quê? Sociedade paternalista tem que pegar o que vem do pai. E o que vem do pai é o Almeida. Ó, um detalhe aqui. Eu não conheço. Depois manda lá no Instagram, prof.silmar.neca, se você conhece alguma mulher que tem grau de parentesco no nome. Normalmente é homem, né? Fruto dessa sociedade paternalista daquele momento. E aí aqui na arquivologia o que a gente faz? Aqui, né? A gente vai colocar o sobrenome que veio do pai. E esquece ou ignora momentaneamente o grau de parentesco. Então Almeida vai para frente, Vasconcelos vai para frente, o Ribeiro vai para frente e o Viana vai para frente. E aí você ordena. Almeida vem antes de Ribeiro, que vem antes de Vasconcelos, que vem antes de Viana, tá? Um detalhe importante aqui. O grau de parentesco, ele não é utilizado, tá? Por exemplo, se eu tiver um Alberto Almeida Neto, eu tenho Antônio Almeida Filho, eu tenho Alberto Almeida Neto. Almeida ficou igual.
Neto e filho você ignora e vai para o prenome. Alberto vem antes de Antônio. Por isso, o L vem antes do N, né? Por isso, esta ordem deve ser seguida, tá? Então, não considera o grau de parentesco, Silmar? Não, nunca. Pô, nunca é uma palavra forte, né? Nunca é uma palavra forte. Você considera assim para critério de desempate, tá? Jorge Abreu filho, Jorge Abreu neto, Jorge Abreu sobrinho. Não tem outro como diferenciar. Aí você usa o grau de parentesco para diferenciar. Mas lembra, é uma regra alfabética. Então você vai usar o alfabeto. E não se é primeiro, segundo grau, não, isso não, tá? Então, aqui nesse caso, Jorge Abreu filho, Jorge Abreu neto e Jorge Abreu sobrinho. O filho, o F, vem antes do N, que vem antes do S de sobrinho, tá? Por isso essa ordenação. Jorge Abreu filho, Jorge Abreu neto e Jorge Abreu sobrinho ficariam nessa ordem. Beleza? A exceção da exceção da exceção, né? Em regra, a gente não vai usar o grau de parentesco. A gente só usa o grau de parentesco realmente para fazer a diferenciação, tá? E não faz sentido esse desenho aqui. Faz sentido. E como é que eu falo com os títulos? O título, gente, ele não é utilizado, ele não deve ser utilizado, tá? Por quê? Porque o título ele retrata um momento. Então, por exemplo, se você fez mestrado, você é um mestre. Se você fez doutorado, você é um doutor. E por aí vai, né? Então, você não utiliza, você coloca o título ao final da alfabetação entre parênteses, tá? E você não considera. Então, por exemplo, o governador Carlos Moisés já não é mais governador hoje, mas em um momento que ele era governador, ele fez um documento. Então, na ordenação, põe o governador no final. General Paulo Pereira, fica Pereira, vírgula Paulo, entre parênteses, general. Professor André Teixeira, vai o título no final. Aqui nesse caso, a gente só coloca entre parênteses e joga para o final, mas a gente não usa nem para critério de desempate, tá? Nem para critério de desempate. É só uma notação para saber qual era a posição que aquela pessoa utilizava naquele caso, tá? Bom, nas regras de alfabetação, nós estamos falando de nomes de pessoas. Nós falamos nomes brasileiros, tanto é que eu trouxe a questão do Código Civil aqui, né? Se a gente sair do Brasil e for para o mundo, a gente vai usar as mesmas regras para os nomes ocidentais, exceto os espanhóis. Os orientais é diferente e os espanhóis é diferente. Então, de modo geral, os ocidentais sem a Espanha, a gente vai usar a mesma regra. O último sobrenome joga para trás, para frente, desculpa. O último sobrenome joga para frente e ordena. Aqui nos nomes internacionais, a gente só tem um detalhe com aquelas partículas, né, os artigos, as preposições. Porque o internacional tem alguns países que aceitam ser maiúsculo. E sendo maiúsculo, você pode deixar no começo ou pode ficar no final. Não tem problema. Tá? Então, sendo maiúsculo, se o país permite, se o sobrenome veio com a partícula maiúsculo, você pode colocar no começo. Ok? Essas são as regras, então, para os países ocidentais, exceto a Espanha. Por que exceto a Espanha? Sabe como é que funciona na Espanha? Qual é o último sobrenome? Ou melhor, onde é que está o sobrenome do pai? Se você for para a Espanha, uma passagem, por exemplo, de avião emitida na Espanha, ela vai ser nominada diferente de como é nominada no Brasil. No Brasil, a gente coloca o último sobrenome para frente. Na Espanha, não. Na Espanha vai ser o penúltimo. Por quê? Porque na Espanha o sobrenome do pai vem antes. O último sobrenome é o da mãe. Olha como é importante entender o motivo, né? Então, como é que a gente vai fazer? José de Oliveira de Banhos, Francisco de Pina y Melo, Ángel de Arco e Molinero, o último sobrenome, não, o penúltimo que vai para frente. E quando o penúltimo vai para frente, eu não vou só tirar lá do meio, né? Ele carrega o último junto. E aí a gente ordena. Arco e Molinero, vírgula, Ángel dela. Oliveira de Banhos, José de. A gente faz nessa linha. Aqui muitas vezes o aluno pergunta, tá, senhor, meu Deus do céu, eu vou ter que saber a origem dos sobrenomes? Vai. Né? Só que as bancas, elas não são críticas no sentido de testar se você conhece a genealogia de um país. Não é isso, tá? Eles vão questionar os sobrenomes mais tradicionais. Então, quando a gente pegar sobrenomes espanhóis, vai ser Velázquez, vai ser Cortés, Alonso. São aqueles bem clássicos, né? São bem clássicos.
que vão perguntar, tá? Então fica tranquilo, é mais para saber se você lembra na regra da Espanha, ok? Esses os espanhóis. Fechamos a sociedade, os países ocidentais. E o mundo oriental? Quando a gente fala de oriental, a gente está falando de japoneses, chineses, árabes, né, os russos lá, enfim, toda a sociedade oriental. A questão é, a composição do nome por lá é diferente. Não busca essa lógica de vir do pai, da mãe, não existe isso. E se não existe isso, o que a gente faz? Nada, não mexe. Na verdade, muitas vezes a gente não sabe nem o que é nome e o que é sobrenome, né? Então você não mexe, deixa como tá. Se é um nome oriental, deixa da mesma forma, não altera. Combinado? Isso nomes de pessoas. E se for nome de instituição, nome de empresa, como é que a gente faz? Nome de empresa não tem um componente que vem do pai, concorda? Então você não vai mudar. Você deixa como está e ordena, com uma exceção. Quando eu tiver artigos na frente, a regra defende a ideia de você botar o artigo no final para ficar com o núcleo principal do nome da empresa. Tá? Então você joga para o final e organiza. Ok? Nomes de empresa. Nomes de eventos. Como é que a gente trabalha? Os eventos, muitas vezes, ele tem a versão do evento, né? Primeiro evento, segundo, terceiro, quarto, quinto. Independente se vier em arábico, em romano, por extenso, não importa. O que a gente vai fazer? Entre parênteses no final. E aí ordena, tá? Porque, por exemplo, segunda pintura, conferência da pintura moderna. Eu quero colocar junto todas as conferências de pintura moderna. E não todas as segundas. Entendeu? Se eu não jogar a versão para o final, na hora de ordenar, todos os eventos 2, de número 2, a segunda versão do evento, eles vão ficar próximos. Mas eu não quero isso. Eu quero que fique junto as conferências de pintura moderna. Então a gente vai jogar a versão do evento, independente de como vai aparecer, para o final e organiza. Tá bom? Isso em alfabetação de eventos. Tá? Regra de alfabetação, portanto. Aí a gente vai para a cronológica, mas a gente vai continuar falando das ordenações na próxima aula. Para não ficar uma aula tão extensa, na próxima a gente volta e fala do cronológico, que tem uma pegadinha aqui, hein?